Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Transformação. Hoje os nossos convidados são o pessoal do Instituto Via de Acesso. Eu estou aqui com a Mayra e com o Emerson. Pessoal, muito obrigado por virem aqui até a Câmara Municipal, conversar um pouquinho com a gente do programa Transformação. E para começar, eu quero passar para o pessoal de casa um vídeo institucional que vocês mandaram para a gente, só para ter uma ideia de um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho bem amplo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, pode ser você, Mayra, um pouquinho da história da Via de Acesso, como que ela começou. Mariana, nós que agradecemos a oportunidade de apresentar um pouquinho do Instituto Via de Acesso. O Instituto Via de Acesso é uma entidade no terceiro setor, que hoje ela tem como certificada como entidade beneficente de assistência social. Nossos projetos todos são voltados para os jovens, sempre na preocupação do desenvolvimento, inserção e desenvolvimento dos jovens no mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos desde jovens de 14 até 24 anos ou em outros projetos, como o programa de estágio, que vai dentro do perímetro aí de atividade dele acadêmica. E nesse primeiro momento, quando vocês começaram, que ano que era? Como foram os primeiros passos da instituição? Nós temos 15 anos no Instituto Via de Acesso, temos um conselho de administração fiscal, que hoje ele é composto pelo presidente, o professor Reinaldo Polito. Os conselheiros são consultores renomados, como César Souza, Robert Ong, Márcio Federico, César Romão, em memória Samitiba, Paulo Gaudêncio, todos, além de outros, claro, todos sempre na preocupação de um desenvolvimento profissional com excelência, com melhores práticas. Então, a gente tem um corpo deliberativo ativo, pensando sempre como um programa de capacitação para os jovens, para que eles tenham um empoderamento e sejam capazes de ter uma oportunidade futura melhor. A gente vê que o país, a nossa cidade passa por diversos problemas e que hoje as entidades do terceiro setor fazem muita diferença. Vocês acreditam que num mundo sem a entidade do terceiro setor seria difícil, um pouco mais, né? Um pouco mais, é que pensem sempre que é o terceiro setor, então a gente tem o primeiro que é o público, a gente tem o privado e o terceiro setor ele vem para compor numa parte social, pensando sempre numa visão que esse determinado nicho de público, ele tem uma necessidade ou uma vulnerabilidade. Complementando o que a Mayra vem falando, isso até pelo mercado hoje, né, que nós estamos acompanhando, essa necessidade. Então o trabalho de Via de Acesso ele é muito importante para isso, né? E também mantendo a excelência, né, Emerson? Exatamente. Porque vocês mantêm ali uma qualidade nesse ensino. Como vocês fazem a seleção das pessoas que vão ministrar esses cursos? Quais cursos vocês têm? Vamos aos projetos. Nós temos quais são os projetos sociais que são voltados para o Via, que são os serviços do Via. Programa de estágio, programa aprendiz, projetos sociais customizados pelas empresas. Toda vez que a gente trabalha dessa maneira nos nossos programas, a gente pensa que primeiro a gente tem que ver um processo seletivo entre perfil, oportunidade e desenvolvimento. Então, cada programa ele vai ter o seu viés ou a sua oportunidade adequada para o jovem, para não frustrar ele. Então, pensem que no programa de estágio, a gente vai visar o que a oportunidade e a atividade acadêmica tem a necessidade. No programa Aprendiz, que muitas empresas têm cota para serem cumpridas,
tem um trabalho mais intenso ainda, primeiro porque a legislação ela tem uma parte protecionista dentro do processo seletivo deles, e outra, ele vem no seu primeiro emprego e é um projeto social que, por mais que o poder público traz essa demanda para a empresa, existe uma necessidade de ser composto pela empresa de forma adequada. Certo. Porque o do jovem, ele vai, e muitas vezes, a renda dele é somente aquela. Depende por causa totalmente do público em programa aprendiz específico. Nos projetos sociais eu vou trabalhar as habilidades comportamentais para ele ter uma autoconfiança, autoconhecimento, uma relação de trabalho, uma comunicação escrita ou verbal, que ele está defasado e que o mercado vai exigir dele. Ou seja, toda vez que a gente trabalhar os projetos sociais, a gente vê bem a imagem, o que a empresa tem interesse, qual que é o público e como que ela vai ser demandada. E aí eu venho no processo seletivo. Tem programas sociais, projetos sociais, por exemplo, que você vai trabalhar para a comunidade no entorno. Tem projetos sociais que são para filhos de funcionários, quando você trabalha em grandes empresas. Certo. Tem projetos sociais que é o próprio programa Aprendiz, que exige uma necessidade de uma parte comportamental, porque o Instituto Via de Acesso ele trabalha as colunas transversais comportamental e de sustentabilidade ao meio ambiente. Por que comportamental? Porque são habilidades e competências que o mercado exige e que você não vai aprender fora. Certo. Realmente você vai ser inserido e trabalhado isso para o seu desenvolvimento. E as unidades? Vocês têm unidades aqui em Campinas, em outros locais? O Instituto Via de Acesso ele está em São Paulo e Campinas e região. Temos também, estamos estendendo aí Piracicaba e São Carlos. Porém, o trabalho do Via é nacional. Sempre quando a gente pensar, o Via de Acesso, ele tem o âmbito nacional nos seus programas. Nós somos uma entidade reconhecida e homologada. E vocês selecionam esses assistidos de que forma? Temos todas as formas, desde nossas plataformas, nossas redes sociais, nosso site, que fazem o cadastramento. Então, por exemplo, nos programas de estágio, no programa Aprendiz, as instituições de ensino que são muito parceiras nossas, outras ONGs que fazem o desenvolvimento de jovens e que não tem como eles inserirem. Além daquelas do projetos sociais, que aí vem uma adequação da própria empresa. A empresa vai contratar a gente, ela já faz um filtro de uma necessidade de como que vai ser essa seleção, esse processo seletivo. Quem vai ser o público-alvo? E isso é ministrado, esses cursos profissionalizantes, eles acontecem aonde, geralmente? Todos os nossos cursos são dentro das nossas unidades. Certo. Porém, a gente pode fazer também em company. Tem algumas empresas que, por uma necessidade até da camisa, uma necessidade de imagem, e quer aquele selo da empresa, fazem questão que seja dentro da unidade. Certo. Porém, temos as nossas unidades no Instituto Via de Acesso, que todo estruturado para isso. Suporte, Exatamente. E uma das situações mais importantes é que todas as nossas unidades, hoje, elas são adequadas à acessibilidade, por conta da inclusão social, que aí vem o trabalho do programa Aprendiz PCD, treinamento de sensibilização para mentores de pessoa com deficiência nas suas áreas. Toda vez que a gente pensar, eu não trabalho só a ponta do jovem, eu também trabalho o apoio na empresa, nas áreas. Inclusive, essa parte de pessoa com deficiência, a gente vê muitas vagas sem pessoas qualificadas para preencher, ou subempregos por se tratar de uma pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que vocês trabalham lá dentro também em conversa com as empresas? Conversamos. Na verdade, todo o nosso público, para pensar, eu já começo a trabalhar os jovens, a inclusão social. Quando eu trago um jovem PCD, né, aprendiz PCD, pessoa com deficiência, normalmente eu vou trabalhar os responsáveis desses jovens também. Porque os responsáveis também têm que entender que existe sim uma inclusão social e tem muita empresa que faz com responsabilidade isso. Ou seja,
eu vou começar a trabalhar todas as pontas como apoio para ter sucesso nos programas deles. É uma cadeia, né? É A uma família cadeia. tem que participar muito, né? E entender a A necessidade e tudo. Né? Isso é importante, né? É um trabalho que nós fazemos, é muito importante isso. Esse trabalho com o mentor, né, Mayra, também, e com os pais, isso é importante, né? Porque você tem que saber entender o processo dele dentro da casa dele e o mentor tem que entender isso e conciliar para que tenha um bom desempenho, né? Infelizmente, são poucos os que chegam até vocês, Exatamente. né? Porque muitas famílias ainda blindam esse jovem, esse adolescente. Ah, não pode fazer tal coisa. É um contexto que tem que mudar de uma forma geral, mas esses que chegam, eles vão ser espelho para os outros no futuro. Olha, ele é uma pessoa com deficiência, mas tem um cargo importante. E isso faz toda a diferença. É um trabalho que vocês estão fazendo bem diferenciado e poucos têm, né? Sim. Poucos têm. Você sabe que a gente teve um case muito de sucesso de era a mãe, tá? Isso eu falo, era a mãe de um dos jovens aprendizes PCD, que deu o depoimento falando que a gente mudou realmente a cabeça dela quando mostramos que o filho dela tinha sim a capacidade e toda a parte de acessibilidade de ir para o mercado de trabalho e que ele ia ser respeitado. Hoje é um programa de sucesso, é uma empresa multinacional e ela tem um projeto muito bonito, juntamente com o Via de Acesso. Então, ela trabalha a parte prática, a gente vai trabalhar a teoria e a parte de sensibilização. Porém, eles estão tendo sucesso com esses jovens aprendizes PCDs, porque os responsáveis estão apoiando esses jovens dentro do trabalho também. É um belo diferencial de vocês. O tempo do nosso primeiro bloco está acabando, a gente vai para uma pausa rapidinho. Já já a gente volta. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, que hoje conversa com o pessoal do Via de Acesso. No primeiro bloco a gente conta um pouquinho da história, como vocês começaram, o trabalho que vocês desenvolvem. Agora, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho da quantidade de assistidos, quantas pessoas hoje a entidade comporta? Hoje o Instituto Via de Acesso, depois de 15 anos, a gente tem aí em programas mais de quase 2.000 jovens no programa Aprendiz, por exemplo, e de estágio também está beirando muito mais que 2.000, né? Porém, os projetos sociais, eles dependem. Nós tivemos projetos sociais com 1.200 assistidos, como também tivemos projetos sociais com 20, 25 jovens participantes, projetos menores. E a gente acredita que, independente do número, é a relevância que esse projeto vai mudar a vida do jovem. Pode ser que eu faça para 1.200 ou 25, mas se eu mudei a vida deles, estão ótimos. Então, a parte de assistidos são muitos jovens que já passaram no Instituto Via de Acesso. Um dos nossos eventos, que é o Fórum de Carreira, que acontece uma vez por ano em São Paulo, que vem CEOs e grandes consultores renomados aí no mercado para falar um pouquinho de carreira e como eles fizeram a carreira, a gente atende quase 3.000 jovens. E é gratuito. Esse projeto a gente trabalha porque acreditamos que esse envolvimento motiva o jovem, mostra para ele que ele pode sim chegar. E Emerson, vocês têm uma situação de repente, trazer uma pessoa que um dia participou de um curso de vocês e hoje está no mercado? Sim, claro, temos totais condições, né, de trazer. Vocês fazem esse feedback para quem ali está naquele momento fazendo... Sim. Uma das coisas que nós fazemos, que tanto no programa Aprendiz como dos projetos sociais, é trazer aqueles de carreira. Então, o aprendiz que hoje ele está no mercado, a gente tem uma linha de sucesso, um índice de sucesso muito grande. O que mudou mesmo para ele naquele momento, na sua corrente do bem. E ele traz o que o Via de Acesso fez de mudança para ele. Por que a gente traz isso para o jovem? Para ele agarrar essa oportunidade. Nós entendemos que o trabalho do Via é trazer para ele
a possibilidade para ele da inserção e do desenvolvimento no mercado de trabalho. Só que ele que vai dar o gancho dessa mudança. A juventude é um momento muito complexo. Acho que a gente consegue ver que instabilidade, não saber para onde ir. Esses que já estão participando de projetos com vocês já são diferenciados. Então, esse empurrão eu acho que faz toda a diferença no futuro e são profissionais que com certeza vão ser diferenciados no mercado. Né? Dentro dos nossos programas, seja no programa Aprendiz, seja nos projetos sociais, nós colocamos para ele dentro do conteúdo projetos aplicativos. Esses projetos aplicativos o que são? Propostas de melhorias nas áreas em que os seus voluntários são o próprio líder, mentor ou diretor da área desse jovem que está dentro da empresa e que, ao final, os melhores serão premiados pela empresa, serão reconhecidos. Qual que é o objetivo? Primeiro que o Via de Acesso, toda apresentação a gente fica nervoso, né? É normal isso, imagine o jovem que é a primeira vez. Com certeza. Mas é trabalhar com ele as ferramentas que ele pode utilizar dentro da empresa, porque posteriormente ele vai também fazer dentro das suas atividades, e mais do que isso, é trabalhar a comunicação e a expressão a forma que ele vai se portar para defender esse projeto. E vai levar para a vida também. E que vai levar para a vida. E é uma experiência, né? Exatamente. Muito importante. Muito importante. Normalmente os nossos projetos aplicativos, a gente leva para a sustentabilidade do meio ambiente. Porque acreditamos que também essa parte de raciocínio do jovem e respeito à casa dele, né, que é o nosso planeta, vai ajudar toda uma cadeia social. Até porque é um outro tipo de pensamento que é o futuro, né? Hoje em dia a gente vê empreendedorismo aliado ao meio ambiente, uma coisa não está mais falando sem a outra, caminhando sem a outra. E é importante os jovens, né, que tenham isso em mente, que tem que aplicar isso no dia a dia e ampliar, né, essas informações, né? Que com certeza vai ser um outro diferencial. Não tendo. Entre outros candidatos no futuro. Candidatos. E para quem está assistindo em casa, quer saber um pouco mais da entidade, colaborar de alguma forma, vocês recebem algum tipo de ajuda, a instituição precisa, entre em contato, conhece vocês um pouco mais de que forma? Todos os nossos projetos ou os nossos programas, eles visam sempre a sustentabilidade do capital humano. Então, ele ser sustentável, empoderar ele na sua capacidade. O ideal é que quando entra o jovem, então eles tenham interesse nas nossas vagas, entrem no nosso site, se cadastrem. As instituições de ensino que fomentam esse público, as empresas que vão trazer para a gente as oportunidades, e isso vai nos auxiliar a ajudar o jovem. Imagina que eu tiro o jovem de 1, vem mais 50. Com certeza. Então, o ideal é que as empresas elas tenham esse trabalho e preocupação na sua responsabilidade em trazer para a gente. Então, precisamos de empresas parceiras. Exatamente. O Instituto Via de Acesso, ele não tem, por estatuto, nenhuma ajuda do governo ou do Estado. Olha só. A não ser prestação de serviço. Se a gente prestou serviço, ok. Então, o que a gente precisa? Que as empresas venham com as oportunidades para a gente oferecer para eles. Nos procurem, né? Principalmente agora aqui em Campinas, né? Que nós estamos há quase um ano aqui em Campinas. Exatamente. Graças a Deus já está tendo frutos desse trabalho aqui na região de Campinas. E estão procurando mais empresas, indústrias, né? Não só pela cota do e-social, mas sim por tudo isso que nós estamos dizendo, né? Desse projeto, dessa inserção no mercado, né? Então, se quiser, fica à vontade, pode nos procurar, a mim, realmente, aqui da região, né? E depois, se eu puder passar agora... Com certeza, pode ficar à vontade. Nós estamos na rua Ferreira Penteado, 1203, no centro de Campinas, tá? Os telefones 3236-1723 ou 1724, tá? E aí é só nos procurar e me procurar, que é o Emerson. E Emerson, aí as empresas podem fazer essa busca a vocês? Pode fazer. E vocês também fazem uma busca na região? Nós estamos buscando também. De repente, alguma empresa, quais características das empresas vocês priorizam para que vocês possam fazer o trabalho? De repente, tem que ser uma empresa que
segue um padrão, uma empresa que respeite e tal? Vocês têm esse feeling antes de selecionar? Pensa, Mariana, que é assim, às vezes a gente também tem que sensibilizar a empresa. Nós acreditamos que assim, o melhor é quando a empresa já tem essa responsabilidade e esse pensamento, esse viés. Porém, eu tenho certeza que quando ela chama o Instituto Via de Acesso, também ela muda se ela não tem. Porque a gente começa a mostrar para ela o que é desenvolver uma pessoa e o que isso vai melhorar, representar dentro da sociedade. O Instituto Via de Acesso, ele trabalha com um grupo de empresas aqui em Campinas, sempre pensando em soluções de RH. Então, a gente tem aí a nova RH Campinas, MAPMA e a MH Consult. Tudo isso é pensando exatamente o que a gente pode fazer para a empresa e o que vai representar para o mercado campineiro isso. Você vê, uma consultoria completa, né, que nós damos, né? Quer dizer, não é uma coisa só negócio completo, né? Quando a empresa tem a dificuldade, aí nós ajudamos ela a entender como é esse projeto, como que é essa entrada, né, nesse mercado aí. E falando um pouquinho assim de vocês, Emerson, a gente no programa Transformação tem contato com várias pessoas e mesmo que seja uma instituição que seja firmada no trabalho, tenha o foco no trabalho, sempre é uma ação social. E para vocês, primeiro, como conheceu a Via de Acesso e qual o diferencial? Como você vem para casa sabendo que naquele dia de trabalho não só você fez o seu serviço, como mudou a vida de muita gente? Realmente. Eu vim até de um outro mercado, eu vim de transporte e logística há 23 anos, né? Nós temos um amigo em comum, que é um dos diretores da Nova RH, que é o Paulo Roberto, e falou desse projeto do Via, né? Falou que a Via estava precisando de uma pessoa para realmente que goste, né, de lidar com pessoas, que é o mais importante, lidar com jovens, né? Eu tenho um filho de 12 anos, então nós temos que saber lidar com eles, né? Você vai ter agora, você vai entender isso. Então, assim, é muito gratificante. Eu estou muito contente, estou adorando trabalhar, a empresa, o Via de Acesso, apesar de ela ter 15 anos, né, em comparação a algumas outras, mas ela tem um trabalho muito sério, muito forte, né? Então, isso é muito gratificante, você vê que os jovens estão, sabe, entrando para melhorar o quê? Melhorar o nosso país, melhorar o nosso futuro, né? Isso é importante, né? Quer dizer, então é muito gostoso, muito gratificante isso. Faz a diferença. Faz a diferença. E você, Mayra, como conheceu? Então, o Instituto Via de Acesso eu já estou bastante tempinho, sou apaixonada pelo trabalho. Falam que você trabalhar no terceiro setor é como se fosse um bichinho, ele te pica, você nunca mais esquece. O propósito e a missão é muito grande. Quando eu penso em jovens, eu também tenho 2 filhos, meus filhos já são maiorzinhos, né? Já estão no mercado de trabalho, então já estão aí encaminhados. Porém, eu olho para eles e falo assim, quantos jovens são privilegiados como vocês? É verdade. Não são tantos. E aí, quando eu olho aqueles jovens dentro de uma sala, dentro de um projeto social, em que muitos deles falam que é a oportunidade de ouro deles, e que um programa aprendiz, ele leva com o salário dele uma casa de 8 pessoas, como única renda, é quando você olha e fala o seguinte, independente de 10, se meio falar que mudou a vida deles, o meu dia já ganhou e eu já ganhei toda a minha carreira. Gente, eu quero parabenizar o trabalho de vocês de verdade, agradecer por dividir com o pessoal de casa, o nosso público aqui do Transformação e pedir que sempre que tiver alguma novidade, pode passar para a TV Câmara que a gente está sempre de portas abertas. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado e prazer estar aqui com vocês, viu? Para quem está em casa, vou passar novamente os contatos do Via de Acesso, também os meios de comunicação da TV Câmara. Qualquer dúvida, sugestão, a participação é sempre muito importante. Muito obrigada pela companhia. A semana que vem é dia de transformação, a gente volta.